E no episódio de hoje, Diegão, vamos iniciar uma nova série, assim como fizemos com a série sobre os princípios do treinamento esportivo. Foram 7 episódios dos 7 princípios. Falaremos agora, nessa nova série, sobre as vias metabólicas. Então, uma breve introdução só para quem não sabe: nós temos 3 vias metabólicas. Nós temos anaeróbica, alática, anaeróbica, lática e via aeróbia, essas 3 vias muito importantes. E nós falaremos hoje, então o episódio de hoje, falaremos sobre a via anaeróbia alática, vulgo ATP-CP, e com isso também faremos um link com as fibras musculares que cada via vai trabalhar, vai exigir mais. E eu digo mais ainda. A gente Diga vai mais. relacionar essa via, essa fibra com o exercício que você está fazendo aí na sua casa, nos seus treinos também. Esse Excelente. episódio a gente vai gastar, hein? Hoje a gente vai gastar, cara. Ah, Tô sentindo. vai. Vambora. Isso aí. Então, Diegão, já que vamos falar sobre a via anaeróbica alática, vale aqui uma pequena introdução de que é um sistema energético mais curto possível, dura alguns segundos, Perfeito. porque a gente tem a via anaeróbica alática e lática. Então, elas, na verdade, são praticamente a mesma via, mas uma delas é tão rápida que ela não gera nem lactato. O lactato residual, né? Não gerar lactato é quase uma mentira, né? Não gerar lactato. As pessoas falam isso, mas quase sempre, mesmo quando ela é alática, ela gera um lactato residual. Então é algo muito curto, como um sprint de 100 metros. Exato, perfeito. E até você falar nessa parte do alática, lática, isso acaba confundindo muito a cabeça. E uma forma legal de você não se confundir mais, pensa que a lática vem antes de lática. Então, esse azinho na frente, então você coloca o alática como o primeiro e depois o lático como segundo. Boa, boa, Diegão. Exatamente. E aí as pessoas vão falar assim: ah, porque aqui nós estamos falando para corredores de longa distância, né? Sim. Ah, então, mas então, o que que isso tem a ver comigo? Então vamos lá, no seu treino de força, fazer um Perfeito. salto, né? Então, você está ali estimulando uma capacidade anaeróbia. Então, é importante também a gente falar um pouco sobre esse sistema, né? Até porque também é uma série, a gente não vai aqui falar só de uma via. Quando a gente pode, na verdade, falar sobre as 3, melhora o seu entendimento também sobre o assunto, né, Diego? Ah, sim, sem dúvidas. E lembrando, né, pessoal, que o corpo humano, ele não é tipo um interruptor que você desliga lá uma luz e acende outra. Tá funcionando ao mesmo Exato. tempo. Então, se você tá sentado aí, você tá usando lá teu metabolismo aeróbio, tá usando ATP, tá usando tudo, né? Durante o exercício de longa duração, você vai usar ATP, você vai usar o teu sistema glicolítico, você vai usar o teu sistema oxidativo. Então, não é sempre, você está utilizando tudo, né? É que o ATP, ele é o primeiro, é aquele start E inicial do mais exercício. rápido. Isso, aquela energia rápida para você gerar. E todo o sistema, ele é voltado para ressíntese desse ATP. Então, essa é a ideia principal dos nossos sistemas energéticos. E aí, pensando em fibras musculares, no ATP-CP, quais fibras a gente utiliza mais, Brunão? No sistema ATP-CP, vamos falar de vias. Na via anaeróbia, a gente utiliza mais as fibras do tipo 2.
que são as fibras voltadas mais para a força do que para a endurance. E aí as pessoas também, é interessante a gente falar sobre isso, eu pensei nisso agora, Diegão. Então a gente tem as fibras tipo um e tipo 2, tá? As pessoas falam, um A, um B, um X, 2, né? Eu já ouvi várias denominações, tá? Mas, e para te falar assim, qual é exatamente a correta, eu acho que depende de cada autor que você vai ler, tá? Mas a gente pode denominar aqui, então, fibras tipo um, fibras tipo 2, e tem as fibras tipo 1X, que são fibras que são mutáveis, depende da sua orientação. Então, são fibras que, por exemplo, se você é um cara que treina muito endurance, essas fibras elas começam a, a ter esse tipo de característica. Você é uma pessoa que trabalha mais força, mais potência, mais porrada, ela vai mais para o tipo 2. Tá? Então, a fibra tipo 2, que é o que a gente está falando aqui, ela é uma fibra de ação rápida, uma fibra de força, de potência. E, e todas as pessoas, elas têm todos esses tipos de fibra no seu corpo. Sim, Difere, perfeito. difere a predominância. E aí que a gente às vezes fala assim, algumas pessoas são resistentes a falar que a genética não interessa para o esporte, e eu costumo falar que sim, tem um quê, né? Não, ela não define 50% da capacidade do cara, mas ela define uma pela estatura, outra pela envergadura do Phelps, por exemplo, aquele é genético. É gigante, né? O Bolt também, aquilo é genético. Eu falo de estatura, de tamanho de membros inferiores, etc. E o tipo de fibra também é genético. Então, a genética tem, sim, a sua importância dentro disso, porque o Bolt, certeza que ele tem muito mais fibras tipo 2 do que outras pessoas que competem com ele. Exato. Uma porcentagem muito maior. Então, é isso que as pessoas têm que entender, que todos têm todos, mas algumas pessoas vão ter mais uma, mais outra, por isso que algumas pessoas têm facilidade, às vezes, para levantar peso, Isso. e outras pessoas têm mais facilidade para correr longa distância do que outras. Cara, você entrou no assunto muito bom, muito Falei bom. muito, Diego, vai. Não, Vai. muito bom o assunto que você entrou, porque isso às vezes define, acaba definindo que é o que a gente falou no, acho que foi, não sei se foi no último episódio, que tá todo mundo treinando no mesmo camp, fazendo o mesmo tipo de treinamento, E falou recente. comendo, né, se alimentando. Por que que um se destaca muito mais do que o outro? Aí essa pode ser uma das explicações. Isso muito Além da legal. mentalidade, né, que não se mensura, Assim, mas que aí que é a quarta parede, né? Que a gente já é, tinha, que estão começando a desenvolver estudos agora da resiliência e tal, que seria esse outro ponto. Mas que legal, isso é um negócio que realmente pode fazer uma diferença de quem vai ganhar e quem não vai ganhar. E tem um outro ponto também, que até a gente tinha comentado sobre economia de corrida, que é uma das coisas que ajudam na economia de corrida, é o tamanho do comprimento do tendão do calcâneo, se eu não me engano, acho que é o tendão do calcâneo. Isso também é algo genético. Se você nasce com é, um tendão do calcâneo maior, você vai ter uma propensão a ser mais econômico durante a sua corrida. Então, legal, gostei do. Você mandou muito bem nessa, hein, cara. E você falou de lactato, né? Mas anteriormente, aí você já falou de lactato, e lactato é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Eu quero ouvir sua opinião sobre isso, depois eu vou dar a minha opinião, porque tem uma polêmica em cima do lactato, né? Muito grande, cara. por que que existe essa polêmica? Porque as pessoas, não sei se é isso também, Diego, que você me fez essa provocação, tá? Mas eu vou por essa linha. É porque as pessoas, antigamente, pensavam que o lactato era um marcador de. Ai, Fadiga, cara, é um marcador de fadiga. fadiga, isso. Isso. E na verdade, não é bem por aí. O lactato, ele também é um gerador de energia. Então, eu acho que ele não é um vilão. Mas ele pode ser se você trabalhar numa zona de intensidade que não deveria trabalhar acima. Então, ele vai gerar uma acidose, porque você trabalhou acima,
E pronto. Depois que você entra em acidose, você começa a fazer aquela troca de gases e que atrapalha a sua performance. Então ali ele virou o vilão. Então, Mas o no, que... desculpa. mas no geral, eu não considero ele um vilão. Quem errou foi quem Que correu mais colocou... do que devia. Então, é que o que eu escutei, a última, as últimas coisas que eu tinha escutado sobre lactato, é, quando você faz a hidrólise, né, do ATP, e sempre sobra um produto final, né? Que a hidrólise é feita com hidro de água, né? Então sobra aquele hidrogênio. E o hidrogênio que fica na corrente sanguínea, esse que é o cara que é o do mal mesmo, que no outro dia você fica com aquela dor muscular, o hidrogênio tá em excesso ali. Aumenta, né? Que você tinha falado da acidez. E o lactato, ele tá, pelo que eu entendi, ele é responsável por fazer essa remoção do hidrogênio. Então, se o seu lactato está alto, é que você treinou bastante. Então, acho que essa confusão de que treinou muito, ou treinou a mais, também tem essa relação. Então, ele, na verdade, ele está ajudando mais. Se ele está alto, é porque realmente você treinou a mais e está ali na circulante para fazer essa remoção. Eu achei bem interessante isso aí. Acho que é algo para É, se conversar bastante. É bem interessante essa questão do lactato, mas boa, né? sim. E, inclusive, Deixa eu só falar aqui, Diego, antes que você. hum, Não sei se você vai mudar de assunto, mas é porque você falou uma palavra e eu queria fazer esse tipo de, vamos dizer, alerta, sei lá. Mas a hidrólise. Então, boa. por que é importante as pessoas se hidratarem? Porque a hidrólise faz parte do sistema do fornecimento também de energia. Se você não tiver água no seu organismo, você não consegue fazer a ressíntese do ATP. Então, se você não faz a ressíntese do ATP, você não gera mais energia. Então, por isso, um dos motivos que você deve beber água, né? Porque senão o seu músculo não faz a contração, Outra, não outra. faz da forma adequada. Por isso que as pessoas, quando desidratam, ela tem espasmos musculares, elas às vezes tipo, estão Hum, numa prova de longa distância, ela não consegue andar direito. Esse é um dos motivos. Desculpa te cortar, mas é porque eu peguei ok. o que as pessoas aqui, acho que já ouvem a gente há algum tempo, já sabem, é que assim, a gente às vezes monta uma pauta, às vezes não, tá? Mas às vezes a gente montou uma pauta, mas a gente não combina nem sempre as coisas que a gente vai falar antes, então o Diego às vezes faz pergunta, ele não sabe o que eu vou responder e eu não sei o que ele quer ouvir também, e tá tudo certo. E às vezes a gente discute, às vezes um não concorda com o outro. É isso aí, velho. É bom demais, né, cara? Às vezes a gente A monta a gente pauta e não fica segue meio a chato, pauta, não tá né? nem aí. Não, mas é. Não, não acho que não é. Não, eu ia falar da questão do tamponamento. Eu acho que também esse hidrogênio a mais que acaba sobrando também, ele precisa ser tamponado. Então aí os caras falam muito de questão de suplementação e tudo. E se eu não me engano, é a suplementação com bicarbonato de sódio. Galera, só não vai sair tomando bicarbonato aí na loucura, porque isso pode dar ruim. Mas já tem alguns estudos também falando sobre a suplementação de bicarbonato justamente para ajudar a fazer esse tamponamento, né? Para retardar a fadiga muscular. Mas isso que você falou da água, essa lembrança foi muito boa mesmo. Que já ouvi, e eu já fiz isso também, velho. Vou me colocar nesse. Ah, vou correr 10K, não precisa tomar água, não. Pra quê? Tá de boa. Assim, eu acho que o nosso corpo acostuma. Eu já corri muitas vezes, Ah, você também, 10, que bom, que eu não sou o único. 10 ou quilômetros sem água. Óbvio que se tiver muito calor, Ah, não sim. rola. Mas se tiver um tempo ameno, mais friozinho, ia fácil, 10, 12 quilômetros sem água até uma hora na boa. Mas eu acho que isso é uma coisa de adaptação, porque na época eu lembro, eu ia treinar na USP, não tinha assessoria, não tinha nada, e ia, cara, dava minha volta lá, tinha uma volta legal que eu fazia, que dava 12, 14 quilômetros, e não passava pelo meu carro, entendeu? Tipo, eu começava e terminava no meu carro, mas eu não passava por ele, então eu não Exato. tinha como pegar água. E fazia, beleza, tranquilo.
não, e vai, porque o corpo se adapta, né? Mas que Que é com, melhor fazer com hidratado a, se é, exatamente, porque é legal até você testar e ver a diferença, às vezes até acompanhando algum marcador. A frequência cardíaca é um marcador fantástico quando você acompanha, quando você tá fazendo a hidratação e quando você não tá. Chega o final do treino, faltando lá 15, 20 minutos, a frequência cardíaca dá uma disparada assim absurda quando você tá mal hidratado. Isso aí te prejudica o treino, né? Às vezes, a hora que você tá ali, que você deveria estar firme numa manutenção de ritmo, você acaba perdendo porque você tá entrando em fadiga. E até legal, agora dando uma trocada de assunto, falando das fibras, né? Voltando para as fibras. Quando a gente pensa, né, o que nós treinadores deveríamos pensar, quando a gente coloca um treino de força máxima para o atleta, um tiro de 15 segundos, 30 segundos, 100 metros, 200 metros, é justamente para trabalhar essas outras fibras. E às vezes, né, será que todo mundo tem esse pensamento? Porque, vou colocar lá tiro de 200, porque é legal, quero ver o cara suar sangue. E não, né? Ou colocar o cara para agachar lá com. Põe 100% aí do teu peso corporal e vai lá, agacha, 5 repetições, 4 repetições. Entendeu? Descansa 3 minutos para recuperar 100%. Essa é a ideia de trabalhar essas fibras. Que é só fazendo uma rodagem leve, 1 hora, 1 hora e meia, você não vai conseguir ter esse trabalho mais específico. Você concorda, Bruno? Você é o cara Sim. que bebe da sabedoria, né? Eu tô certo, eu não tô? Você está sempre certo, cara. Obrigado. Diegão, sim, concordo. E o que você falou agora também me fez lembrar de uma outra coisa, que é sobre intervalos de recuperação. Então, a Hum, gente vai falar depois, nessa série, a gente vai falar sobre as outras vias, tá? Então, cada uma tem a sua característica. Então, quando a gente treina sistema ATP-CP, a gente precisa 90 a 120 segundos para recuperar completamente. Então, assim como é uma via rápida, ela também é uma via que recupera rápido. 90 segundos é rápido. Aí as pessoas vão falar, pô, mas quando eu vou fazer o treino de hipertrofia lá, o professor põe 45, 60 segundos. Sim, óbvio, porque quando a gente quer buscar hipertrofia, a gente quer fadiga muscular, a gente quer microlesões na fibra muscular, é isso que faz gerar hipertrofia, então a gente põe uma pausa incompleta e não uma pausa completa. Por isso que quando a gente vai fazer um treino de força, levantar ali para 3 repetições, uma carga muito alta, a gente põe 2 minutos, 3 minutos de intervalo, porque a gente quer uma recuperação completa. Então existe esse, isso é importante também, cara. Eu bato sempre nessa tecla de intervalo, vários episódios aí que a gente falou sobre temas que faziam sentido do falar sobre Opa! faz sentido falar sobre intervalo, trava-língua. Trava a língua. É, eu sempre falo e sempre friso que é muito importante, porque se a gente não respeita o tempo de intervalo, a gente, na verdade, acaba não trabalhando a via energética do jeito que a gente quer. Então, assim como o exercício que você escolhe, o número de repetições, etc., é importante, o intervalo de descanso também é muito importante. Aí é que tá, né, cara? E às vezes não. A gente já falou muito, mas a gente fez até um episódio sobre isso, né, cara? A Bem, gente fez um episódio sobre isso. Então, é faz, verdade. a gente faz muita diferença, assim, você acertar, para você poder trabalhar bem a via. E pensando em longevidade, que eu gosto muito desse tema, essas fibras de contração rápida, as fibras do tipo 2 são as que a gente mais perde no processo de envelhecimento. É, E é muito importante trabalhar esse tipo de fibra, você ter a manutenção dela. E às vezes são coisas que a gente não vê, só fica naquele trabalho de hipertrofia, de aumentar o tamanho do secção transversa, né? Aumentar lá o tamanho do músculo, mas não pensa num trabalho de força. Até para ativação neural, que é, putz, né, fazer seu músculo contrair mais rápido,
para evitar uma queda e para trabalhar esse tipo de fibra diferente também. Não tô falando também, pelo amor de Deus, né, que é para pegar lá teu avô e falar, o Diego falou lá, vamos na esteira aqui, ó, coloca a 18 por hora, vai, vô, corre. Não é assim. Processo, né, e respeitando os princípios do treinamento, mas sim, às vezes colocar um trabalho de potência, desde que ele seja num lugar muito seguro, fazer um trabalho de potência, fazer um trabalho de força máxima, e acho que Sim, sem vale dúvida. muito a pena para o idoso, justamente para ter longevidade. Não o idoso, né? Mas no geral. Mudar um pouco, virar um pouco esse disco de só hipertrofia, academia é só hipertrofia. Pô, tem tanta coisa boa que dá para trabalhar. E a gente já falou, os tipos de treinamento de força, tem vários que Sim. você pode trabalhar. E Exatamente. sair um pouco da caixa, né? Eu acho que é muito importante. Digão, eu acho que você fez aí um resumão muito, sem querer fazer um resumo, fez um resumo muito bom. Nossa. É, porque é isso, cara. Eu acho que a gente tem um universo de treinamento muito amplo, muito complexo. Tanto é que a gente tá aí, sei lá, quantos episódios a gente já fez, 60 por aí, mais ou menos. Ah, muitos. E a gente tem sempre coisas novas às vezes para falar. Obviamente, outras coisas a gente também já disse, só frisa ou repete. Mas é porque é um universo muito grande. Então, entender toda essa complexidade, eu sempre falo, escolher exercício é o menor do detalhe. Se eu vou fazer agachamento com barra nas costas, front squat, que é com agachamento com barra na frente, globet squat, agachamento com o pezinho aqui. Cara, isso, É outro. obviamente, que também tem que ser um especialista, mas esse é o menor do detalhe, cara. Escolher o exercício é o menor detalhe. Saber a metodologia, saber o que aplicar, quando aplicar, que tipo de treino fazer, séries, repetições, intervalo de descanso, que estímulo que você está dando, qual via você está Estimulando. estimulando. Isso é muito complexo. Então, acho que assim, é uma série que. E essa série sobre as vias metabólicas é uma série que é muito interessante porque a gente. Qualquer exercício, qualquer treinamento, qualquer atividade vai estar encaixada em uma dessas três. Não, impossível fugir disso. Exatamente. A verdade é que vai estar encaixado nas três, né? E é mais o que está de predominância. Nunca é exclusivo, né? Eu falo da exclusividade essa predominância, né? É a Mas predominante, é verdade. Isso aí. e é a mesma coisa do treino, quando a gente fala de periodização e falar, não, que no primeiro, em 6 meses, o primeiro mês você só vai fazer volume, no outro só vai fazer intensidade. Não, você está fazendo um pouco de tudo, mas predominância de algo Exato. e né? Isso é muito legal, né? Mas é saber o que está estimulando. Isso aí, cara. Hoje nem teve selo, né? A gente nem colocou um selinho aí na. Fiquei É chateado. verdade. Hoje eu tô chateado que a gente não teve nenhum selo, velho. Falou muito sério aqui hoje. Acontece, acontece. Ah, certo, Brunão. Muito bom. Então é isso aí, Digão. Excelente. Excelência. Deixa aí as nossas redes sociais. Lá no YouTube, Corrida Consciência. Subindo os vídeos lá, dá pra ver os nossos rostinhos maravilhosos. É, Corrida Consciência também no Instagram, @Corrida Consciência, df.personal trainer. E a sua, Bruno? Bruno Bruzin lá no Instagram. Segue nós. Segue nós! É isso Dá uma aí. moral aí. Dá uma boa. Boa, pessoal. Valeu e até o próximo episódio. Valeu, galerinha. Valeu, Diegão. Tchau, tchau.